Olá, muito bom dia! E aí, galera do Instagram, muito bom dia, 7h30 em ponto. Já estou com o meu café, já preparou teu café aí já? Bom dia, Lúcia, bom dia, Mônica, sejam bem-vindos ao nosso Papo Matinal 22. Vamos convidando a galera para entrar aí, para chegar mais junto, para a gente iniciar o nosso Papo Matinal. Vamos lá, vamos lá. Vai convidando os amigos. Hoje a gente vai falar de um assunto legal aqui. E aí, Israel, bom dia! Bom dia, muito bom dia! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá a semana? Galera indo pro trabalho. Hoje estou de casa, né? Não estou do carro. Então vamos falar aqui de um assunto interessante. Bom dia, meu campeão. E aí, grande Breno, tudo bem? Seja bem-vindo, meu camarada. Que bom que a Escola Naval aí... A Escola Naval não, né? Você já é GM, né? Seja bem-vindo, tudo bem? Vamos iniciar aí o nosso papo matinal agora. 15 minutinhos aí de reflexão. Pô, tá quase lá, hein, meu campeão? 2 semanas pra formatura. Também tô nessa aí, cara. Na final curta aqui da formatura. Pronto pra gente ficar um tempinho aqui de férias, né? Um pouco de descanso. Isso aí, meu campeão. Isso aí. Que bom. Estamos quase lá. Voltar a ter liberdade. Vamos lá, meus amigos. 7h32. Começando aqui o nosso papo matinal, né? Vamos falando aqui dos assuntos aqui para não tomar muito o nosso tempo. É importante o nosso papo matinal ele seja rápido, direto, né? Bom dia, bom dia. Vamos lá. Ontem eu tive a oportunidade de sair um pouco mais cedo, fui buscar meus filhos na escola, né? E nessa ocasião que eu voltava, meus filhos gostam de que eu fico botando algumas playlists no rádio ali, né? Playlist do meu celular. E aí, numa ocasião dessa, caiu naquela música do Rapa, né? Da Minha Alma, né? A minha alma está amada. E existe uma parte dela que fala assim, ó. Como é que é? Ela diz assim, né? Mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. E aí, o meu filho me perguntou assim, pai, o que é drogas de aluguel, né? E eu falei pra ele, assim, compartilhei um pouco, que nem sei se é a intenção da música, mas assim, eu partilhei um pouco da visão e da imaginação e de como que eu formo essa cena na minha cabeça, né? Como que eu formo essa cena na cabeça, tá? Sobre essa música do Rapa aí, né? Que fala sobre novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. Eu falei pra ele, meu filho, existe uma coisa que provavelmente não tá no teu imaginário. Mas há um tempo atrás, quando não tinha internet, eu tenho essa memória muito clara de chegar no domingo, por exemplo, e meu pai acordar de manhã, a gente ir comprar na padaria um pão, né? Comprar o nosso café da manhã. E então a gente passava na banca de jornal, se informava das principais notícias, né, que a gente tinha. Normalmente comprava o jornal e levava para casa. Então a dinâmica do café da manhã tinha até a televisão, né? Eu não tinha TV a cabo nessa época, quando eu era criança. Eu normalmente estava ali passando uma corrida do Ayrton Senna, alguma coisa do gênero. E a gente estava normalmente ali sentado, com o jornal aberto. E a gente falava: bom dia, Raíssa. É seu aniversário hoje? Meus parabéns, Raíssa. Deus te abençoe e te dê muita paz, muita luz. Obrigado por estar sendo fiel aqui e compartilhando um pedaço do teu aniversário aqui conosco. Vou pegar aqui um gancho para os atrasados, tá? Hoje o nosso tema aqui é abandonar o mal e fazer o bem. E eu tô contando um pouco aqui da história de que eu gosto de ouvir rádio com meus filhos, né? Meus filhos gostam de ouvir música. Eu fui buscar eles na escola ontem. Bom dia, mamãe, sua benção.
E nesse momento que eu fui buscar meus filhos, a gente estava ouvindo uma música do Rapa, que tem uma parte que diz assim, né? Procurando novas drogas de aluguel, neste vídeo coagido, é nessa paz que eu não quero seguir admitindo. E eu estava falando de como que eu tenho a lembrança, na minha infância, de que nos domingos a gente acordava cedo, né? Aí normalmente eu ia com meu pai na padaria, a gente comprava um pão, passava na banca de jornal e comprava um jornal, via as principais notícias e comprava o jornal e levava para casa. Eu digo isso porque, assim, pode parecer bizarro, mas isso não está no imaginário dos meus filhos. E provavelmente não está no imaginário de algum dos filhos de vocês ou das crianças da geração da internet. Por exemplo, o que é não ter notícia num celular, numa internet, você ter a notícia no jornal mesmo. Você saber das coisas pelo jornal. Mas tinha toda a mística desse momento. Eu lembro que a gente chegava em casa, meu pai pegava um café, um pão com manteiga normalmente, abria o jornal. E aí, aquilo que se via no jornal, muitas das vezes era o alimento, o combustível do assunto do dia, né? Ih, caramba, você viu? Fulano morreu, o cara, fulano, o Botafogo foi campeão. E ali a gente ia fazendo isso. E é óbvio que isso acontecia no domingo, mas nos dias de semana, isso também acontecia nos trajetos de trabalho, né? As pessoas compravam jornal, até porque o assunto, lá quando você chegava no teu trabalho, no teu escritório, no teu consultório médico, ele era sobre os acontecimentos que estavam naquele dia, né? Então, isso daí não está no imaginário, por exemplo, dos meus filhos. Para eles, meu filho não sabia nem o que era jornal, para você ter noção. Ah, Maurício, mas aí é muita alienação. Não. É porque o jornal foi, com o tempo, perdendo um pouco a sua utilidade. Mas havia toda essa mística, né? Então essa música, eu quando a ouço, procurando novas drogas de aluguel, eu imagino, né? Alguém num domingo sentado com o jornal, olhando os classificados, né? Procurando aluguéis, com uma televisão ligada ao fundo. Ah, Maurício, por que você começou esse assunto se o nosso tema hoje é aprender abandonar o mal e fazer o bem? Existe algo que a gente pode tirar dessa realidade do passado que vai servir como um grande combustível para todos nós que estamos na vida combatendo um hábito ruim. Eu sei que muitas das pessoas que me seguem aqui, e pessoas também que me procuram para atendimento, me procuram, por exemplo, por questões de alguma situação na vida que está disfuncional. Ah, Maurício, eu tenho muita ansiedade, uma compulsão alimentar. E aí, todas as vezes que eu fico nervoso, fico ansioso, eu começo a comer bastante e eu não sei parar esse hábito. Eu luto, sabe? Eu tento lutar contra isso, mas parece que quanto mais eu luto, quanto mais eu esperneio, parece uma areia movediça, né? Quanto mais eu me esperneio, mais eu vou afundando. Outras pessoas me procuram, às vezes por causa de vício em drogas, ou vício em pornografia. Então, poxa, amor, isso aqui está destruindo meu casamento. E eu não sei como me livrar disso. E normalmente quando a pessoa me procura, ela já está insatisfeita com isso, já está lutando há um tempo para se livrar dessas questões e não consegue. Ou já está causando no seu próprio meio uma questão disfuncional. Poxa, a esposa já está chateada, os filhos já estão sofrendo a consequência, os amigos estão percebendo, e aí a pessoa procura mais pelas consequências do que propriamente pelo fato. Ainda não acabou não desenvolvendo. Mas seja como for, existe pelo menos ali uma ideia de se livrar de um hábito ruim e uma luta infundada, onde não se consegue fazer isso. Comenta para mim aqui se isso não for uma realidade da sua vida. Comenta para mim aqui se isso é familiar para você, né? Se você já não encontra isso, pelo menos na vida de alguém, né? Alguém próximo a você. É ou não é verdade que isso às vezes destrói o ambiente, causa às vezes um mal-estar na família? Toda família precisa trabalhar mais, se esforçar mais, amar mais, porque a gente tem dentro da nossa vida alguém que está vivendo uma situação com um hábito ruim, com um certo vício. Não é verdade? É ou não é verdade que a gente enfrenta essas questões? Então, só que existe uma questão chave nisso daqui, que eu vou falar para vocês agora. Questão chave. Presta atenção, isso aqui é importante. Tá? Isso é importante. Dá tempo ainda de você mandar isso daí para uma pessoa que precisa ouvir isso daqui. Não se vence o mal lutando diretamente contra ele. Tá entendendo?
A gente vê, por exemplo, na internet alguns problemas, né, acontecendo, inclusive, e causaram grandes escândalos, né, onde as pessoas estão naquela situação, né, especialista te tirar do vício nas drogas, eu resolvo os seus problemas de pensamentos obsessivos, sexuais e tudo mais. E aí, no final das contas, a gente acaba numa grande decepção, onde às vezes o próprio terapeuta, ou aquela pessoa, a própria pessoa que está se propondo a ajudar, ela acaba chafurdada ali, mergulhada no próprio problema que ela supõe combater. E isso acontece por quê? Porque existe uma característica em nós que é o seguinte: nós nos transformamos naquilo que nós vamos nos colocando na presença, né? Em outras lives eu já falei isso aqui para você. Existe uma característica muito peculiar do personagem no palco, ou seja, da parte da nossa personalidade que vive no tempo presente, que é essa característica que ela tem de se transformar naquilo que ela se coloca na presença. Então veja, cara, aquele ditado antigo dos nossos pais não é falso quando ele diz assim: me diga quem tu andas que eu te direi quem tu és. Meu amigo, se teu assunto o dia todo for mulher, 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 é natural que se você for um homem casado, você vai começar a olhar para o lado e você vai começar a se temperar dessas coisas. Tá percebendo? Se seu assunto, por exemplo, no dia é dinheiro, dinheiro, porque eu tenho que ganhar, porque não sei o que, economia, tal, é natural que você comece a se transformar aos poucos numa pessoa materialista. Por que isso acontece? Porque tu tá se colocando na presença dessas coisas. E o ser humano, ele tem essa característica que não é voluntária. Você vai se transformando naquilo que tu se coloca na presença. Você pode até dominar ou gerir sobre o quanto você se transforma. Mas se você tem 10 dias da sua vida na presença de alguma coisa, é aquilo que tu vai se transformando. É naquilo que você vai se transformando. Então veja, existe ainda um segundo ponto que Santo Agostinho, por exemplo, esclarece muito pra gente com relação a isso. Santo Agostinho, ele vai resolver uma questão sobre o problema do mal, quando ele vai dizer o seguinte: que o mal não tem substância. E se o mal não tem substância, eu não tenho como lutar contra um ser invisível, tá entendendo? Contra um ser que não tem essência ali, não tem substância. Porque o mal é, antes de tudo, uma ausência do bem. O mal, ele é uma ausência. Aonde falta o bem, ali existe o mal. Tá entendendo? Aonde falta o bem, ali existe o mal. Então, uma luta diretamente contra o mal é lutar contra o desconhecido. É lutar sobre alguma coisa misteriosa. É tentar dominar alguma coisa da qual você não tem a ciência. Existe uma coisa chamada mistério da iniquidade. O mal, você não o domina. O mal, ou você o evita, ou você preenche a sua ausência com um bem. Tá entendendo? Dentro de uma questão, sobretudo, de vício, de problemas, dessas coisas todas, o que está acontecendo ali? Você tem um mal. E aí, se você fica tentando resolver aquele problema, você não consegue sair daquilo. Nietzsche também dizia o seguinte: que não querer pensar em alguma coisa já é pensar nela. Se eu chegar agora aqui, ó, faz um exercício comigo aqui agora. Um exercício que eu fiz lá quando eu ainda era aspirante da escola naval e um capelão me propôs isso daí, né? Nunca mais esqueci essa experiência. A gente precisa, olha só, presta atenção nisso aqui. A gente precisa sair do intelectualismo que a gente vive e tentar pegar essas ideias que a gente aprende e ver se elas são práticas no mundo. Eu ontem falei isso na live. Aquilo que tem na minha ideia e eu não consigo encontrar no mundo chama-se ideologia. E a ideologia, ela nos leva a uma falsidade, a uma coisa que não se configura no mundo. Ela é só uma boa ideia, uma boa não, né? Ela é só uma ideia. Então faz esse exercício aqui comigo aqui agora. Não pensa no elefante rosa. Tentou fazer esse exercício aí comigo? Não pensa no elefante rosa. O que aconteceu? Comenta pra mim aí o que você tá vendo acontecer. Você conseguiu não pensar no elefante rosa? Conseguiu? O grande provável é que não. Porque quando eu digo pra vocês aqui, não pensa no elefante rosa, o que você vai fazer na sua mente, na sua cabeça é trazer o elefante rosa à sua mente e então você o nega. Então, imagina, aparece o elefantezinho rosa na sua cabeça e você faz um X nele. É tipo assim, não pensa nisso, não pensa nisso.
Então veja que essa é a dinâmica, às vezes, da tentação e da pessoa que está lutando contra um mal, contra um vício, contra um mau hábito. Por exemplo, Maurício, cara, eu tô sendo uma pessoa enjoativa, eu sempre sou muito chata com os meus filhos, eu sou chato com meu marido, eu fico perturbando meu marido o dia inteiro, entendeu? Cobrando ele uma série de coisas, cobrando um modelo que eu tenho na minha cabeça de como que é certo agir, de como o homem tem que ser masculino. Ou eu fico enchendo o saco da minha mulher, porque ela não é isso, ela não faz não sei o que na casa, a gente fica cheio dessas coisas, né? Aí eu quero lutar contra isso. Aí, quando você se propõe a lutar contra isso, você se propõe a uma luta direta, né? Não vou fazer mais isso. E aí você se surpreende falhando nessa missão. Por quê? Porque tu não consegue tirar isso da tua cabeça. Porque existe uma luta direta contra isso. O que eu quero dizer pra você aqui hoje, meu amigo? Pra você sair daqui do nosso papo matinal com uma nova forma, uma nova estratégia militar aí pra você lutar contra o mal e começar a empreender uma vida de virtude na tua vida. Não se luta diretamente contra o mal. Não se luta diretamente contra alguma coisa que não tem substância. Se luta contra o mal, preenchendo esse vazio com um bem. E aí preste atenção numa coisa aqui que eu falei já na live passada. Eu falei na live passada sobre aquele soneto de Luís de Camões que diz assim: transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. E eu dizia para vocês aqui que por mais que as coisas comecem na imaginação, comecem no intelecto, na vida imaterial aqui do pensamento, nós não amamos nada na vida porque temos o desejo de amar. Isso é só o princípio da coisa. É só o princípio da coisa. Não é simplesmente imaginando que a gente se transforma naquilo que a gente ama. A gente precisa botar o nosso personagem no palco e a gente precisa encarnar essa verdade, fazer obras de amor no mundo. Então tudo começa no intelecto, mas não para por aí. Tá? Não para por aí. E aí eu quero trazer para vocês um assunto aqui, nesse finalzinho, que é o seguinte. E vou explicar para vocês por que eu comecei com aquela questão lá, contando a historiazinha do jornal lá do meu filho. Do jornal, que isso não está dentro do imaginário dele. Meus amigos, nós aprendemos hoje na escola, nas plataformas de educação e tudo mais, que a gente precisa ter pensamento crítico sobre tudo. Vê na internet, as pessoas têm opinião sobre tudo, cara. As pessoas têm opinião sobre coisas que elas não pararam 3 segundos para pensar. E essa ideia do pensamento crítico, por mais que ela seja importante, né, de quando a gente conhece um assunto, a gente saber criticar alguma coisa, existe um problema sério com essa predominância do pensamento crítico, que é o seguinte: como é que eu vou criticar alguma coisa que eu não tenho ainda uma matéria para eu poder gerir em cima dela? Como é que eu vou fazer a digestão, jogar suco gástrico no meu estômago, se eu não tenho uma comida bruta ali para ser digerida? É isso que acontece com a nossa mente, né? A gente vai causando uma úlcera no nosso cérebro, tá entendendo? Uma grande gastrite. Por quê? Porque o pensamento crítico é essa depuração que a razão faz daquela matéria. Só que se não há matéria, se não há absorção, eu não tenho para onde ir. Então existe uma parte do conhecimento, né? O nosso conhecimento ele acontece numa sequência. Nós primeiro precisamos ter uma experiência poética com as coisas. Antes da gente criticar as coisas, a gente precisa receber passivamente sobre ela. Antes de eu ter ali um pensamento crítico sobre as coisas. Voltou, né? Voltou, deu uma travada aqui. Então, antes de eu ter um pensamento, uma ideia, um pensamento crítico sobre alguma coisa, eu preciso primeiro absorver um monte de figurinhas dentro do meu imaginário. Então falta na nossa vida, às vezes, uma relação mais poética com a vida. Parar de achar que a vida é um problema. Poxa, eu tô vivendo esse vício aqui e eu preciso combater esse vício. Não, cara. Normalmente, você vai precisar olhar na sua realidade, olhar na sua circunstância e perceber qual é o bem que está faltando. Perceber esse bem. A vida vai te informar isso. Aí eu vou dizer pra você, por exemplo, cara, Maurício, eu tenho um problema aqui que eu tenho um sério vício em drogas mesmo. Eu me entorpeço com drogas. Percebe na tua vida o seguinte, meu amigo. Cara, aonde tá faltando
aonde você está dizendo não para as suas responsabilidades. Às vezes você é um pai de família, às vezes você é um funcionário do trabalho, você tem uma profissão, tem um compromisso com o chefe, e observe se você não está mudando a dinâmica da tua vida. A tua vida está te cobrando uma série de responsabilidades e você nunca está presente nessas responsabilidades. Você foge dessas coisas. Tudo bem que isso vai requerer de você um esforço. Tudo bem que vai vir a sugestão na sua cabeça para você fazer as coisas. Mas a própria vida ela já está te dando passo a passo do que você precisa fazer. Você precisa estar presente nos lugares onde você estava ausente. É o quê? É a vida com teus filhos? Como é que você está vivendo a vida com teus filhos? Você tem tido presença ali? Você tem se envolvido com as atividades? Mas hoje, o nosso mundo moderno, ele nos dá muitos artifícios para fugir disso. Muitos artifícios. Eu ontem, inclusive, fazia com os meus filhos aqui, por exemplo, uma catequese matinal. Uma catequese, né? Assim que eu cheguei do trabalho, a gente bate um papo aqui sobre algumas coisas da fé, da igreja e tudo mais. Cara, eu fiquei impressionado que minha esposa estava me chamando para jantar e eu não conseguia terminar o tema de tantas perguntas que eles faziam. Cara, curiosos, gostam do momento, sabe? Vivem aquilo ali com intensidade. Por quê? Porque é um momento que tá eu e eles, assim, olhando um nos olhos dos outros. E quanto tempo que eu passei, de repente, da minha vida, às vezes aflito, porque não suportava gastar esse tempo com meus filhos. Talvez essa seja a realidade da tua vida também. Para você domina muito bem lá o teu trabalho. Então você vai ficar lá no teu trabalho até 9 horas da noite, força a ter mais coisas para você fazer, porque para você é uma situação incômoda. Você não domina a tua casa, você não domina o relacionamento com teus filhos, você já perdeu às vezes esse domínio do relacionamento com a sua esposa, cara. Ou vice-versa, tá? Eu estou usando aqui o exemplo do marido, mas isso acontece também com a esposa, que às vezes se perde em outras coisas. Então veja que quando a gente sai da nossa vocação, a gente sai do nosso rumo, a gente abre uma porta gigantesca, um vazio gigantesco para esses tipos de males entrar. Seja o vício numa droga, seja o vício na pornografia, seja uma compulsão alimentar, tudo isso reflete um vazio. E não se pode preencher vazio com vazio. A gente preenche vazio colocando um bem nessa história. E a gente só vai encontrar esse bem, encontrar essa coisa, se nós tivermos um olhar poético para a vida. Um olhar que olha para a vida não como um problema a ser resolvido, não como um olhar de revolta, sabe? Revolucionário, eu quero mudar a vida está errada. Cara, que pretensão, né, que nós temos. Num mundo criado por Deus, tudo que acontece conosco ou é vontade de Deus ou é permissão dele. Então, meus amigos, por mais que alguma coisa na tua vida pareça como ruim, esteja para você como ruim, tipo assim, cara, eu estou vivendo um mau momento da minha vida, um momento de doença, um momento onde você foi mandado embora do teu emprego, você precisa saber o seguinte, que aquele momento, olhado isolado, ele pode ser ruim, mas olhado em uma história, ele pode fazer todo sentido e ser justo. O que é o caminho da inteligência? O que é se tornar mais inteligente? É cada dia você ser capaz de fazer com que o seu olhar para o mundo, ele suba um step, ele suba mais um step, até o ponto de você estar num ponto lá em cima, onde você consegue olhar um maior número de coisas acontecendo simultaneamente. Essa seria, por exemplo, a visão dos anjos. Os anjos conseguem olhar o mundo, Deus consegue olhar o mundo sem precisar botar muito foco em uma coisa. Ele olha o todo e percebe tudo funcionando simultaneamente. Isso é até difícil de imaginar para nós, porque nós nunca chegaremos nesse top de olhar para tudo simultaneamente, porque não somos deuses, não somos Deus. Mas esse precisa ser o caminho, a jornada da nossa vida. Eu preciso começar a aprender a olhar a vida e ver que a vida é boa. Que se há um espaço de vazio na minha vida, se há um espaço ruim, se há alguma coisa que não está acontecendo, que não está bom, que está desajustado, eu preciso olhar para essa coisa e ver o seguinte, aonde está o bem que eu consigo preencher isso daqui? Aonde está o bem? Eu preciso olhar a vida como se a vida fosse um livro escrito por Deus e eu olho para esse livro e digo o seguinte, como eu posso viver melhor? Porque eu sou parte dessa história, eu sou parte dessa criação. Eu não sou um coautor dela. Eu não sou um criador. Tudo bem, é claro que existe a liberdade humana, nós fazemos alterações,
na vida. Mas o problema é quando a gente começa a se revoltar contra toda a estrutura da realidade. Aí a gente criou um grande problema. Meus amigos, o convite que eu tenho para fazer hoje para você é o seguinte: voltar a olhar a vida com poesia. Voltar a olhar para as coisas que estão acontecendo ao teu redor, no teu trabalho, e ainda as coisas ruins, que a princípio você avalia como ruins, e você olhar e falar o seguinte: cara, as coisas podem ser assim. As coisas podem ser assim. Na verdade, no seu diálogo interior, né, que é uma oração, como diz Ortega y Gasset, quem fala só espera um dia poder falar com Deus. No seu diálogo com o Criador interior, aconteça da seguinte forma: que eu possa enxergar, Senhor, que eu possa querer isso daqui que está acontecendo na minha vida, que eu possa olhar para isso com boa vontade, ainda que nesse momento eu não entenda o que está acontecendo, que eu possa querer isso daqui, que eu possa querer, para que eu tenha um olhar muito mais de ovelha ou de alguém que está olhando para o mundo e quer descobrir qual é a coerência dessa história, do que alguém que quer dominar essa história, como alguém que quer dizer como a história precisa ser. Quando a gente olha para a vida com o olhar de quem quer resolver a história, quem quer consertar a história, existe nisso um movimento chamado orgulho. E o orgulho é o princípio de todos os erros, é o princípio de todos os pecados. Orgulho é o famoso lá, sereis como deuses. Sereis como deuses. É aquela promessa da serpente que está lá simbolicamente descrito no Gênesis. Tá bom, meus amigos? Abandonemos o orgulho, olhemos com humildade. Humildade não é um sentimento de coitadismo, tadinho de mim. Humildade é o princípio do conhecimento. É o princípio, o começo do conhecimento. E somente conhecendo as coisas, conhecendo cada vez mais a Deus, a nossa missão e a nossa vocação nesse mundo, nós poderemos amar as coisas. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Se o que precisamos é preencher os vazios, porque o mal é a ausência do bem, eu preciso colocar um bem ali. E eu só tenho como colocar esse bem pela força do amor. Amar o bem. Amar o bem. Como é que eu posso amar o bem? Conhecendo. Se eu não o conheço, se eu não tenho uma imagem clara, simultânea, perfeita daquilo que é bom na minha vida, eu jamais vou conseguir me corrigir dos meus erros. Veja, para você, homem casado, né, tá vivendo aí problema de infidelidade no teu casamento, tá vivendo problema com pornografia, tá se metendo com essas coisas, existe um vazio dentro de você, existe um mal na tua vida. Como é que você vai vencer isso daí? Vai ser lutando contra esse mal? Não, meu jovem. Você vai vencer isso daí amando o bem que você deve amar. Tu é casado, cara. Ama tua esposa. Vive com ela. Aprende a ressuscitar aquela paixão inicial, aqueles momentos. Coloca no palco de novo da tua vida aquilo que um dia foi o roteiro da tua vida. Aqueles momentos agradáveis, aquelas virtudes que aquela pessoa carrega. Ah, Maurício, não, meu problema é comida. Eu tô comendo pra caramba. Toda vez que eu tenho uma chateação, que eu tenho uma frustração na minha vida, eu venho e como. E vou, assalto geladeira, tenho um monte de problema com relação a isso. Beleza. Por que você está olhando para a vida com essa forma trágica, né? Como tipo assim, ai, me rebaixaram no emprego, me despediram, meu marido não olhou na minha cara hoje, ai, acabou o mundo, chocolate, chocolate, chocolate. Por que você faz isso? Calma, olha para a vida com um olhar mais poético, tenta enxergar o todo e ver o seguinte: às vezes, momentos ruins são só o prenúncio das grandes vitórias. E aí você consegue ter um pouco mais de paciência. Preenche aquele bem, aquele mal que está acontecendo na tua vida com um grande bem. Com um grande bem. Às vezes, aquela humilhação, aquele desprezo que você está vivendo é um passo necessário para você ser menos mimada. Tá entendendo? Para você ser um pouco mais forte. Para você amadurecer um pouco na tua vida. De tudo que supostamente é ruim na nossa vida, nós podemos construir um degrauzinho para a gente chegar a uma vitória maior. Lembra sempre o seguinte: as grandes vitórias da tua vida foram construídas em cima de grandes sacrifícios. As grandes vitórias da tua vida foram construídas em grandes sacrifícios. Então, o que eu estou dizendo com isso? A história de uma vitória final é a história de uma série de dores, de uma série de supostas
e temporárias pequenas derrotas. Né? Pequenas derrotas, pequenas falhas, pequenos sofrimentos, se você considera todo sofrimento uma falha. Tá bom? Meus amigos, ultrapassei mais uma vez aqui o tempo, mas o assunto pedia isso. Vê com calma, rever essa live, né? Printa ela aqui, pode printar aqui, na minha demorada continência para vocês aqui, posta no teu story lá e convida seus amigos aí para o nosso papo matinal todos os dias às 7h30 da manhã, tá bom? Uma grande alegria poder estar com vocês. Parabéns mais uma vez, Raíssa aí que está conosco, tá? Pelo seu dia, que você viva aí um bom dia com a tua família. Obrigado por dedicar um pedacinho do teu aniversário para estar aqui conosco no nosso papo matinal. Fique como exemplo aí a Raíssa, que já começa o seu dia todos os dias aqui meditando um pouquinho conosco sobre algum assunto. E olha, tira isso da cabeça de vocês. O que a gente conversa aqui precisa virar prática, tá? Precisa chegar no dia de hoje e você tentar executar isso no mundo. Se você não faz isso, isso vai virar ideologia e isso vai piorar você. Não vai melhorar a tua vida. Ele vai te transformar num grande soberbo que acha que sabe todas as respostas para a vida dos outros, mas não tem isso daqui de movimento para mudar a própria vida. Metanoia, muda a tua mentalidade, mas muda também a tua atitude, tá bom? Um grande abraço para vocês, bom dia, fiquem com Deus.